Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aí no nosso, acho que terceira aula de vírus já, né? E a gente está fechando já esse assunto, mas eu quis buscar e dar todo esse conteúdo para aqueles alunos que já tiveram essas aulas, relembrar, e aqueles que ainda não viram, né? Aprender um pouco sobre o vírus. Eu não costumo na aula aprofundar, mas nas videoaulas aqui eu estou fazendo de uma forma mais simples, mas também ao mesmo tempo um pouco complexa para que vocês entendam esse fantástico mundo aí dos vírus e comecem a entender, né, a situação do caso do corona, da pandemia no mundo, né? Então, primeiramente, eu quis que vocês conhecessem a partir da estrutura, certo? Até a parte da infecção, que a gente vai ver agora nessa aula. Como é que o vírus ele entra, como é que ele consegue invadir minha célula e como é que ele causa essa devastação, como é que se reproduz, como é que ele se comporta, né? Mais ou menos isso. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai ver aqui a penetração do vírus na célula. Como é que o vírus ele entra na minha célula? Então, é praticamente três formas, certo, pessoal? Injeção, fusão do envelope ou endocitose. Lembrando, pessoal, que todo vírus ele tem sua célula exclusiva. Ele não vai entrar em qualquer uma célula, não. Ele tem aquela sua determinada célula que ele vai se acoplar e se reproduzir. O exemplo é o coronavírus que está aí, né? O vírus da gripe também, o H1N1. Vocês se lembram lá na primeira aula da gente de vírus, eu falei sobre o H1N1, que cada Hzinho daqueles são as proteínas, os receptores. Então, cada vírus vai ter sua especificidade. Então, aquele receptor, ele só vai agregar no receptor da célula que ele tem afinidade, na particularidade dele. O vírus da gripe, ele é vias respiratórias, então ele ataca aquelas determinadas células ali. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai entender mais ou menos isso aí. Imagine se o vírus ele conseguisse entrar em qualquer uma célula. A bagunça que ia ser, né? Imagine se ele conseguisse entrar na célula do neurônio, ou então de uma célula de defesa. Então, cada vírus ele tem a sua célula, ele tem sua particularidade, ele tem a sua especificidade. Belezinha, galera? Então, a gente vai começar aqui pelo bacteriófago. Se lembra lá daquele vírus que ele não tem um envelope, que ele é livre, mais ou menos assim, podemos falar. Então, por injeção, o vírus lá, o bacteriófago, parece um robozinho, né? Ele vem, ele conhece aquela célula lá da bactéria. Essa daí eu conheço. É nessa aqui que eu consigo me desenvolver. É nessa célula que o meu receptor ele consegue se encaixar. Então ele vai lá, ele se adere ali, ó, na cápsula da bactéria, e nessa cápsula ele vai, quando ele se fixa nela, ele desce e deposita o seu material genético dentro da bactéria. Ele não entra, então ele é um vírus que ele faz a sua disseminação por injeção, beleza, pessoal? Ele não vai penetrar a célula, ele vai ficar lá em cima e injeta o seu material genético. Então essa daqui é o exemplo do bacteriófago, né? Atacando a bactéria, beleza? Um vírus que ataca a bactéria. Temos também o da fusão do envelope, a gente vê aqui, ó, um exemplo. O envelope, né? Aqui é um vírus HIV, um exemplo aí. E ele tem o seu capsídeo protegido por um envelope. Fusão do envelope. Então, esse envelope, na parede aqui celular, na membrana, ele encosta os receptores que eu falei lá, os Hs e os Ns, H1N1, H1N3, ele vai reconhecer, ele vai se acoplar e ele vai fazer a fusão. Como assim, professor? Ele chega na parede da célula, encosta nela, os receptores reconhecem, ele se encaixa, faz a fusão e o capsídeo entra, certo? Dentro da célula e ele deposita o seu material genético. Belezinha, galera? Sim, então ele deposita o seu material genético dentro da célula e a célula vai começar a trabalhar para ele. Vai começar a se reproduzir, fazer cópias
A gente vai ver daqui a pouco. E temos também endocitose. Vocês se lembram nas minhas aulas de célula, falando sobre endocitose e exocitose. Quem não sabe ainda, quem ainda não teve essa aula, pessoal do primeiro ano aí, endocitose e exocitose é o processo que a célula ela faz de captura, como também de excretar, como também de tirar qualquer substância, partícula, molécula dentro dela. Exocitose, ela retira. Endocitose, ela captura. Beleza? Então, nesse processo aqui, eu dei um exemplo aí do vírus da gripe. Envelopado também, né? Tem seu material genético. Ele vem aqui, ó, com seu envelope, ele reconhece a célula, essa daqui que eu consigo acoplar. Meus receptores conseguem aderir nos receptores, nas proteínas que tem na parede, na membrana da célula. Então ele se acopla lá, galera, e a célula reconhece e ela simplesmente puxa ele, bota tudo. Entra envelope, entra capsídeo, entra tudo. Aqui, ó. A célula foi lá no processo de endocitose e botou tudo para dentro, beleza? Então, praticamente são esses três processos aqui: injeção, fusão do envelope e endocitose. Então, pessoal, mais ou menos isso. Vocês viram aí que os vírus eles fazem primeiramente o reconhecimento da célula para conseguir colocar seu material genético dentro, seja por injeção, que é os vírus não envelopados, que eles só fazem dessa forma, seja então por endocitose, que é o terceiro passo, né? Como também pela fusão da sua membrana. Ele reconhece lá, a membrana se funde ao seu envelope e ele consegue adentrar ou colocar o material genético dentro para que daí comece então a célula a trabalhar para ele. Que a gente vai ver agora no próximo quadro, que é a parte do ciclo do vírus, ciclo reprodutivo do vírus, beleza? Pronto, pessoal, então agora a gente vai partir para conhecer um pouco do ciclo reprodutivo do vírus. Tenho aqui como exemplo o bacteriófago, que é aquele, parece um robozinho, né? É um dos vírus mais estudados e que cai muito no Enem, quando se trata de ciclo reprodutivo dos vírus. Tá bom, pessoal? Então, eu lembro sempre, e vocês tenham isso em mente, que cada vírus ele é específico, certo? Ele não vai aderir a qualquer uma célula, a qualquer uma bactéria, não. Ele tem aquela célula lá, ou aquela bactéria, beleza? Que ele é específico, que ele tem sua exclusividade, que ele vai ter o seu receptor compatível com o dele. Tá bom, pessoal? Então, lembrar que são 5 passozinhos aqui, ó: adesão, penetração, biossíntese, maturação e a liberação. Tá bom? Vamos aqui começar pelo ciclo lítico. O ciclo lítico, pessoal, ele começa aqui pelo primeiro passo, a adesão. Ele vai aderir na bactéria. Tem um exemplo aqui do bacteriófago, então ele vai aderir na bactéria, na célula bacteriana. Quando ele adere, ele vai agora fazer a penetração, segundo passo. Então ele vai depositar o seu material genético dentro. Consequentemente, a biossíntese. Prosseguiu. O que é biossíntese? A biossíntese vai ser a síntese do vírus. É aquela parte que ele depositou seu material genético, ele vai interagir com o material genético da célula, fazendo com que que a célula trabalhe para ele, que a célula, que ele use o mecanismo, o metabolismo, né, da célula, e ele faça essa junção. Então, a síntese do vírus vai começar aqui, pessoal. Então, ele aderiu, penetrou, fez a biossíntese, agora a célula vai começar a produzir capsídeos, a parte do material genético, para o vírus. A célula vai trabalhar para ele, entendeu? A célula está fazendo esse papel. E a parte, que aqui é a maturação, e a parte da liberação. A parte da liberação, muitos vírus, a célula ela morre, outras não. Mas quando os vírus que a célula produziu já estão no período já maduros, então eles vão sair e, consequentemente, aderir em outras células. Então, pessoal, tudo que eu falei agora foi o ciclo lítico. Ele se adere à célula, faz a penetração, a célula vai trabalhar para ele, vai produzir mais vírus e ele vai liberar. Então, ciclo lítico. Agora, pessoal, lembrando que esses vírus também podem aderir a uma prática muito bem estruturada, beleza?
prática, né, devido à evolução. Então, pessoal, esse vírus, ele vai aqui, ó, desse material genético que ele já está incorporado aqui na célula, junto com o próprio material da própria célula, sem ser o material do vírus, ele vai se incorporar dentro do material da célula. Como assim? O DNA da célula, aqui, ó, incorporou com o DNA do vírus. E, consequentemente, a célula vai sofrer, sofrer divisões. Então, foi para 2, 4, 8, 16, milhares, né? E essa célula aqui, ela pode tocar o terror. Como assim, professor? Ela volta, certo? Para o ciclo lítico. Só que agora não vai ser só mais uma, vai ser milhares. Então, quem tem essa característica de fazer? São os bacteriófagos. O ciclo lisogênico, pessoal, entenda uma coisa, o ciclo lisogênico, ele vai ter o seu material genético viral aderido ao material genético da célula, certo? Seja bactéria, seja animal. Mas aqui, no caso, são os bacteriófagos, na célula bactéria. Então, o lisogênico, pessoal, o ciclo lisogênico vai ter o seu material genético aderido e vai se transformar em milhares de células, podendo voltar para o ciclo lítico. Beleza? Só que não vai ser mais um, vai ser milhares, que nem eu informei a vocês. Então, pessoal, vamos aqui voltar rapidinho para deixar bem claro, para deixar memorizado aí na cabeça de vocês. O bacteriófago ele pode participar de 2 ciclos, né? O lítico e o lisogênico. Lembrem-se que o lítico, praticamente, ele manda a célula trabalhar para ele, produzir mais vírus e soltar, né? Destruir a célula. Na maioria das vezes a célula é destruída nesse ciclo de reprodução. Já no lisogênico, ele não vai mandar a célula trabalhar para ele, mas sim ele vai incorporar o seu material genético, o seu DNA, junto com o da célula e vai sofrer divisões celulares normais, só que com a célula estando com o DNA viral. Então vai ser milhares. Para quê? Voltar novamente para o ciclo lítico e mandar a célula trabalhar para ele. Ele manda a célula trabalhar para ele, fazer vírus, o outro ele vai aderir o seu material genético da célula. Beleza? Tá claro?